Olá a todos, meu nome é Divino Mateus. Convido aqui agora para essa nossa roda de conversa com o tema Recriações Cyberculturais, Inteligência Artificial Generativa e Práticas Narrativas na Educação de Jovens e Adultos na Amazônica. Convido aqui primeiro Yuri Soares, mestrando em andamento em Currículo e Gestão da Escola Básica, na Universidade Federal do Pará. É técnico de assessoramento pedagógico na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Belém, no Pará. Convido também Leonardo Zenha, doutor em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atua como professor na Universidade Federal do Pará, no programa de pós-graduação em Educação e Culturas Inclusivas e do programa de pós-graduação em Currículo e Gestão da Escola Básica e do programa de pós-graduação em Educação e Cultura. Desenvolve trabalhos no campo do ensino, pesquisa e extensão nas áreas de educação e comunicação. Convido também Letícia Carneiro, doutora em Educação pela Universidade Federal do Pará. Atualmente é professora na Secretaria Municipal de Educação de Belém, do Pará, e Secretaria de Estado de Educação do Pará. Tem experiência na área da educação, com ênfase em educação de jovens e adultos. Participa da coordenação colegiada do Comitê Pará da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e do Fórum EJA, no Pará. E também Fabrício Moraes Pereira, que é mestre em Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia pela Universidade Federal do Pará. É doutorando em Educação também pela UFPA, na linha de Pesquisa de Educação, Cultura e Sociedade. É professor formador da área de Ciências da Natureza e coordenador do programa Saúde na Escola, no setor de Educação, GAB-SEMEC. Tem como temas de interesse a saúde escolar, programa Saúde na Escola, mediação de tecnologias educacionais e ensino em ciências, entre outros. Além de longas e curtas-metragens, séries, cinemas, animação em geral, cultura pop e suas interfaces com educação e saúde. Sejam muito bem-vindos, estamos ansiosos para ouvi-los. Maravilha, obrigado, professor. Nossa, que excelente receber esse convite, estar participando desse encontro com vocês. Primeiro Ceplitec. Então, já desejo novamente um bom dia a todos e a cada um de vocês. Com a apresentação, eu sou o professor Yuri. Já externalizei minha alegria e a gente gostaria de compartilhar um pedaço desse caminho que a gente vem trilhando na rede pública de Belém, na Amazônia, esse ano especialmente, agora quase capital do Brasil por um tempinho, nessa COP30, e a gente agradece em nome de toda essa equipe que está aqui, a organização do seminário pelo convite, ao professor Divino Mateus pela mediação, e pelo espaço de partilha que a gente vai ter. Infelizmente o professor Fabrício não vai poder estar com a gente, que está com uma atividade urgente, mas ele mandou as saudações dele. Se a Letícia quer fazer uma apresentaçãozinha, uma fala. Pode continuar, Yuri. Estamos aqui. Então vamos lá. Essa aqui, Yuri, gravar aí para nós, acho legal, né? Opa, eu não sei se eu consigo, porque... Não, mas eu acho que você não consegue, tem que ser a pessoa que está aí na coordenação da mesa. Eu estou tentando ver aqui o que houve, porque estava gravando e parou aqui. Tentando aqui o que houve. E só lembrando que o Yuri agora ele já é mestre, acabou de defender. Parabéns, mestre Yuri. Obrigado. Estou aguardando um segundo para ver se a gente consegue gravar. Se não, fica no YouTube, né? Creio eu. O YouTube entra, está tudo muito lento aqui.
vamos iniciar a gravação aí, mas eu acho que é da RNT. Agora eu acho que entrou aqui. Continuamos, então? Agora já está aparecendo no YouTube. O YouTube grava automático. Pronto. Perfeito. Então, vamos lá. Essa daqui é, como diria o professor Roberto Sidney Macedo, uma aventura pensada, né? Que é fazer pesquisa. E ela nasce de uma inquietação que parece ser relativamente simples, mas é muito profunda. Como é que a gente cria um currículo que quando chega à escola já está carregando o mundo inteiro? E essa inquietação está muito relacionada à ideia de quem são e do que é a EJA, do que é os praticantes, os alunos, os frequentadores da educação de jovens e adultos. Essa educação de jovens e adultos é feita de pessoas que carregam no seu corpo o dia inteiro antes de chegar à escola, de pessoas que já chegam cansadas, vindas do trabalho, do cuidado da casa, da luta diária pela vida, mas elas chegam, elas estão lá. E esse chegar de trazer esse mundo inteiro nos corpos, né, com histórias, com medos e lembranças, visagens, né, afetos, silêncios, ausências e muita esperança, merece um destaque muito grande da nossa parte, porque a gente tem que pensar a pesquisa, a docência, os encontros com essas pessoas como um ato de resistência nosso e delas. Porque fazer com que a educação se torne um ato de transgressão para esses indivíduos e para nós é porque a gente pensa a pesquisa como uma posição política que precisa estar dentro e com a docência como um exercício cotidiano para todos nós professores. Então, a EJA, e novamente o Arroio traz muito isso para a gente, é tratada muitas vezes como espaço de recuperação, de compensação, de correção do atraso, né? O que ele vai chamar de escolarização compensatória. Mas a EJA não está atrasada em nada. Ela está vivendo um tempo, né? E viver já é um outro tempo. Então é essa toda a discussão que a gente traz para iniciar uma reflexão a partir dessa realidade desses alunos e do que a gente encontrou numa escola no bairro do Bengui, na periferia de Belém, a escola Walter Leite Caminha. E chegando na escola, a gente descobre que existe um projeto incrível que leva em consideração tudo isso, toda essa verdade dos alunos, né? O projeto Café com a Matinta, que no ano passado, 2024, estava na sua terceira edição, e que celebra as narrativas amazônicas, as histórias de visagem, de assombração, de memória oral, né? Histórias essas que são contadas por eles, por esses praticantes, né? Na beira da calçada, na rede, numa sala, nas suas casas, nos igarapés, nas festas de seus encontros, e a gente descobriu que até no silêncio. Um fato muito importante é que a gente chegou na escola levando uma proposta de construção de um projeto de recriação com esses estudantes. A gente queria discutir a cidade de Belém, né, pré-COP, com todas as mudanças que ela está passando, e queria ouvir a opinião
desses estudantes, porque, e aí eu preciso citar a fala de um professor desses alunos que disse para a gente num encontro formativo outro, ele falou: os estudantes da EJA são os indivíduos que constroem a cidade. E isso causou esse estopim de dizer, é verdade. E eles estão, inclusive, nesse momento, muitos deles, trabalhando nas obras da COP, reconstruindo a cidade. Né? Então a gente queria discutir a cidade, o direito à cidade com esses indivíduos. Mas quando a gente chegou, tinha um outro projeto com um objetivo muito específico, que era a expressão desses alunos. Então a gente passou a escutar essas histórias, né, que estavam ali pulsando, que estavam ali falando muito alto, né, e às vezes só querendo ser ouvidas. E nós ouvimos, registramos, conversamos sobre o que eles lembravam dessas histórias, dessas narrativas, e por que se lembravam delas. Né? E em seguida a gente tentou traduzir essas narrativas em descrições para a inteligência artificial generativa, que na área é conhecida como prompt, né? E, após isso, a inteligência artificial devolvia imagens para a gente, e a gente chamou essas imagens de recriações, nesse contexto específico, como uma ideia de criar de novo, de dar nova vida para essas narrativas. Só que a gente esbarrou numa questão muito interessante, que é a primeira imagem gerada pela inteligência artificial generativa nunca estava correta. Ela nunca preenchia esse espaço de narrativa dos estudantes. Sempre faltava alguma coisa. Seria um detalhe no rosto, ou mesmo uma deformação, né? Um pedaço na rua, uma curva por outro lado, a forma que a noite caía no bairro ou na floresta, talvez um olhar mais austero que eles queriam transmitir, e às vezes até arrepia, né, a forma como o mangue se fechava atrás de quem estava fugindo da matinta. E então a gente começou um movimento que eu particularmente considero mais bonito, que foi o de ajuste, de correção dessas recriações, né, fazendo esse confronto do olhar desses praticantes culturais, termo esse cunhado pelo Michel de Certeau, para descrever os sujeitos e as suas práticas cotidianas, né, e como eles criam, ressignificam a cultura. Então, hora ou outra, a gente se deparava com os estudantes falando assim: não, essa casa não era assim, era uma casa de madeira velha, de tábua, não era dessa cor, era mais escuro. A matinta não tinha essa cara, tem que ser mais assustadora, era curvada, usava um cajado, não era bengala. E isso foi gerando, gerando, gerando. E nesse processo, a gente percebeu que a inteligência artificial não estava ensinando nada. Não era a intenção usar a inteligência artificial para gerar alguma coisa. Eram eles, os praticantes, os estudantes, professores, que estavam se reconhecendo autores de suas próprias histórias. Eles estavam tomando a palavra para si e, como diria Arduano, autorizando-se. Esse é um conceito-chave que a gente traz. Entendendo que ali era um processo de legitimação do próprio sujeito, e aí o sujeito aqui a partir de Paulo Freire também, né, sobre sua capacidade de criar e ser autor de sua própria trajetória. Então, no slide dá para ver um pouquinho de como a gente vai mudando pequenas coisas, né, pequenas descrições, fazendo ajustes no prompt, e a imagem foi chegando na forma em que a praticante queria. Então, a gente entendeu a partir daí 3 grandes movimentos que apareceram com muita força. Muitos dos estudantes preferiam participar sem dizer sem demonstrar a sua participação, sem afirmar que aquela história era deles. Né? E aí surge essa noção subsunsora do anonimato proposital,
que para a gente significava algo diferente de ausência, de desinteresse, mas uma estratégia de participação segura, digamos assim, né? Na qual o sujeito fala, mas fala em grupo, ele não fala por si só, não é, Letícia? Era muito interessante, às vezes, dentro da sala da informática, né, onde a atividade de criação estava acontecendo, que aparece em alguns slides anteriores, alguns só falavam enquanto outros também estivessem falando, para garantir uma forma de anonimato segura, né? A pessoa sozinha não queria centralizar aquela fala, mas se tivesse outra pessoa falando, ela virava e dizia assim: comigo aconteceu na cidade tal, no lugar tal, quando eu tinha tal idade. Isso dentro da sala de informática durante o processo de criação. E nessa imagem que está aí apresentada, né, no momento já de divulgação, no dia, né, na noite, na verdade, do Café com a Matinta, alguns que nem sequer tinham participado da atividade olhavam para a imagem e diziam: foi assim mesmo, comigo foi assim, aconteceu desse jeito, eu também vivi isso. Aí mostravam fotos, teve uma estudante da EJA que pegou a foto, pegou o telefone dela e mostrou a foto do interior onde ela cresceu para mostrar que era exatamente como estava ali, exatamente como estava retratado na imagem. Então, o segurança da escola, que não participou da atividade, aparece aí também, vendo foto nesse momento, ele estava contando histórias. Então, o ato de observar as imagens expostas evocava outras narrativas, até de quem nem havia participado dos momentos iniciais. Então, as imagens, elas alcançaram um patamar, né, da memória coletiva, um patamar daquela narrativa que a pessoa ouvia dos outros ou vivenciava na infância, que geravam um pertencimento, geravam uma identidade até para quem não tinha participado dos momentos anteriores, né, ou para quem preferiu, estava ali, né, estava presencialmente na sala, mas preferiu não se pronunciar no momento, né? Preferiu aquela proteção, né? O acolhimento do anonimato, né? Mas estava também interagindo. Isso é impressionante, assim, o poder de evocar narrativas, o poder das imagens evocarem elas próprias outras narrativas. Perfeito, exatamente. E eles falavam todos ao mesmo tempo, quando eles estavam vendo as imagens sendo criadas, e a gente ficava tentando distinguir quem estava falando o quê, mas era aquele, né, aquele coro, cada um falando uma coisa. E se a gente apontasse e falava assim: poxa, eu não entendi bem, você apontava para alguém, né? Você pode falar sobre isso novamente? E aí silêncio, eles se calavam, né? E isso foi trazendo uma reflexão para a gente, né, de como eles se protegiam da exposição e provavelmente de um julgamento, mas que não impedia eles de estarem presentes, de estarem participando e discutindo. Então, esse anonimato proposital, no nosso entendimento, foi uma forma legítima de autoria coletiva. Deles falarem: estou contando a minha narrativa aconteceu no município, no interior do Maranhão ou no interior do Pará, e a gente estava fazendo tal, tal, tal. Nunca é o eu, nunca foi apenas fulano, é sempre a gente, nós, né? Então, é algo como dizer: eu participo, mas eu participo no meu modo, no meu ritmo, na medida em que eu posso me mostrar. E isso foi incrível. E a gente viu isso, como a Letícia citou, do momento das recriações das imagens até o dia do evento. A gente vai ver mais um pouquinho aqui também. Uma outra categoria, uma outra noção foi uma outra chave para a gente, que é a ampliação do sensível, que fala sobre contar, ouvir as narrativas, ler as imagens que foram recriadas, como uma forma de ampliar essa sensibilidade de reconfigurar quem pode ver, quem pode dizer, quem pode ser reconhecido no espaço escolar. Então a gente está fazendo, na verdade, um diálogo com o Rancière para tratar de mexer
na partilha do sensível para alargar as fronteiras do que conta como conhecimento quando a gente fala da perspectiva do currículo. E na EJAI, eu preciso fazer um parêntese porque talvez não seja comum, a gente chama de, em Belém, educação de jovens, adultos e idosos. Então, em alguns momentos a gente cita EJAI, né, na abreviação, na sigla. E na EJAI ou na EJA, isso acontece quando esses pequenos gestos ou mesmo silêncio atravessam o currículo, né? Então, as recriações com inteligência artificial generativa funcionaram como uma forma de espelho afetivo, né? Uma memória que retorna visível para a pessoa que está ouvindo e lendo e sentindo, diga, foi assim comigo também, né? Foi exatamente, é uma história de uma pessoa que está no outro lado, no outro estado, diz, foi exatamente assim comigo, ou com meu tio, ou com a minha prima, né? Então não é só um adorno estético, criar uma imagem de uma história. É uma condição de autoria, de presença, que foi mediada pela tecnologia, é, mas não substituída. A gente está tentando legitimar experiências, ampliar a voz de quem historicamente foi posto na margem. Pois não, Letícia? A gente teve um exemplo assim muito nítido desse espelho afetivo, da narrativa funcionar como um processo terapêutico, em uma das histórias que foi trazida por um sujeito, né, daquele turno da noite, da escola da noite, e que disse que teve acesso àquela história porque viu que uma servidora da limpeza, uma auxiliar de serviços gerais, estava especialmente triste aqueles dias. Uhum, Eu não lembro a situação específica, estava com algum familiar próximo internado, era uma situação em que aquela pessoa estava muito triste. E para deixá-la melhor, a pessoa que nos trouxe a história se aproximou dessa servidora e pediu para que ela contasse narrativas do interior da infância dela, do lugar onde ela cresceu, e ela trouxe aquela narrativa. Então, a narrativa chegou até nós, né, sendo trazida de um acolhimento. sim. Um acolhimento talvez mais efetivo do que muito acolhimento institucional especializado, né? Alguém percebeu a tristeza, o cansaço, né, do outro, que também está ali naquele contexto do turno da noite, daquele contexto que você muito bem colocou, Yuri, né, da pessoa que está ali, os passageiros da noite que estão emendando turnos, estão transitando pela cidade, se estão ali na escola à noite é porque já tiveram uma jornada exaustiva ao longo do dia, né? E estão se acolhendo, estão se ouvindo e estabelecendo conexões sensíveis, né? Então, aquela narrativa que surge de um momento terapêutico de escuta, né, foi trazida até nós, ela foi coletada, né, nesse momento de acolhimento e foi trazida até nós e gerou uma imagem belíssima, um exemplo belíssimo justamente desse espelho afetivo, dessa ampliação do sensível. Exatamente. A sua fala me lembra uma outra situação que foi quando a gente estava apresentando ou fazendo a construção junto com eles. Em algum momento, um dos estudantes, ao pedir a palavra, ao pedir para falar da experiência dele, usou a seguinte expressão: levantou a mão, professor, desculpa atrapalhar a sua conversa. Então, assim, era de fato uma conversa, que bom que ele reconheceu assim, né? Não era uma aula que a gente estava fazendo, mas a forma de se posicionar, a forma de se expressar, a forma de se posicionar diante do que para ele provavelmente seria uma autoridade, e como se coloca, né, diante disso, diz muito sobre como eles veem as próprias histórias, como eles são capazes de dialogar com isso dentro e fora da sala de aula. E isso abre muito margem para a gente falar do terceira, que a gente chama a terceira noção subsunsora, que é a multivocalidade cibercultural, que não diz respeito a ter muitas vozes. Professor Léo?
Eu acho que você quer falar do anterior. Tá. Yuri, é só uma questão assim, só do ponto de vista metodológico, para o ouvinte, só fala rapidamente, porque a gente está falando noções subsussoras. Só diz aí o que é, não precisa, porque eu acho que o mais bonito é falar do que você está aí mesmo. Mas é só para falar essa forma de fazer essa análise, né? Sim, sim. Dentro da perspectiva que a gente usou de metodologia, né, que foi a pesquisa-formação na cibercultura da professora Edmeia Santos, ela vai trazer a ideia de noções subsunsoras, muito já do professor Roberto Sidney Macedo também, que são, ela mesma diz, aquelas categorias analíticas que a gente encontra a partir da produção de dados na pesquisa. Então, são essas categorias, essas ideias que foram surgindo a partir da produção de pesquisa e gerando da geração, da criação de dados junto com os praticantes, né? E aí, na pesquisa que a gente realizou, nós temos essas três grandes noções, é, duas a gente já apresentou: anonimato proposital, a ampliação do sensível, e a terceira, a multivocalidade supercultural, que diz respeito a essas muitas vozes que a gente encontrou, mas principalmente ao modo como elas se atravessam e são reescritas umas nas outras. Na educação de jovens e adultos e idosos, a gente vê que as narrativas que não pertencem a um indivíduo, porque são contadas e recontadas de várias formas, elas vão circulando, elas retornam para eles, elas são retomadas por eles, muitas vezes são confirmadas, né, eles reafirmam as narrativas, e quando não, são tensionadas, né? Então, aquela expressão do "foi assim comigo também", ela fala sobre isso, sobre como a história do outro também é minha história, né? E a gente tem defendido que, apesar de todo o debate que a gente precisa fazer sobre essa tecnologia emergente, neste caso, na forma que nós usamos a inteligência artificial generativa, a gente conseguiu fazer essa ampliação da linguagem, da inteligência coletiva desses indivíduos. Então, essas vozes foram ganhando novos suportes, né? A partir das imagens geradas, a partir dos comentários em rede, a partir da recontagem dessas histórias. Isso permite que a gente forme um currículo em fluxo colaborativo, que a gente vai chamar na pesquisa de afluente, que também é rizomático, que é coletivamente autoral. Então, a gente não tem uma voz central, a gente tem uma partilha de sentido. E aí aconteceu o currículo na escola, que foi o Café com a Matinta, o evento que a escola já fazia, mas que recebeu novos olhares a partir da inserção da inteligência artificial generativa. As imagens foram expostas, a gente imprimiu, colocou num grande painel que ficou lindo, maravilhoso, trabalho de uma outra professora da escola, desses alunos, que achou tudo maravilhoso e de repente montou um grande painel. Acho que essa imagem já apareceu na parede, de frente para esse, esqueci completamente como chama, esse coreto, né? Que fica no terreno da escola. Então a gente criou QR Codes. Esses QR Codes levam a um dispositivo, e aqui para dispositivo a gente usa o conceito de dispositivo do Arduino, que entende o dispositivo como uma organização de meios materiais ou então intelectuais que fazem parte de uma outra estratégia de conhecimento de um objeto, né? E
ao ler esses QR Codes, eles levam ao que a gente chamou de Infinito Museu de Arte e Geração Interativa de Experiências, na sigla Imagine. Então a gente criou o blog, imaginemuseu.blog.com.br, criou a página no Instagram também, o @imagine.museu. E ali aconteceu algo que é currículo no seu sentido mais profundo. As pessoas recontando suas histórias, trazendo seus conhecimentos para dentro da sala de aula. E nisso elas se divertiam, elas se emocionavam, elas se assustavam, né? E elas reconheciam as suas vivências como merecedoras de estarem expostas em todas as paredes, sejam elas físicas ou virtuais, né? E foi incrível, foi maravilhoso vivenciar essa experiência. Na imagem seguinte dá para a gente ver melhor como ficou o painel, e os praticantes interagindo com elas, a aluna comparando a imagem com o local de onde ela veio, e nos faz refletir sobre como é interessante que o currículo nos faça pensar que a vida precisa parecer, né? Então, né, essa experiência, o que a gente fez foi usar a inteligência artificial sem intenção de substituir nenhuma narrativa, sem intenção de que ela parecesse mais do que os próprios praticantes, mas para que ela abrisse essas frestas, né, essas pequenas brechas onde a vida estava de fato aparecendo, a vida deles, e eles contavam essas narrativas como fatos da vida dele. Não era mitologia, não era história para criança, foram acontecimentos na vida deles. Então, se me perguntarem nesse encontro que a gente está tendo hoje, se a IA vai substituir, por exemplo, a docência, né, a resposta, claro, é um grande não, né, porque ela não vai substituir nunca a presença dessas pessoas, de nós todos juntos, não vai substituir corpo, a memória e o vínculo que a gente cria entre nós, principalmente dentro da sala de aula. Mas o que ela pode fazer, obviamente, se estiver situada, se estiver implicada de forma ética, de forma honesta, é ampliar o direito dos estudantes de dizer, de existir, nesse caso, a partir da sua palavra, da sua linguagem, se ver como parte do mundo e não apenas como alguém que passa por ele. E para a Ejaí, isso é profundamente político, né? Extremamente político. Ainda discutindo sobre as questões que emergem a partir da inteligência artificial, então a gente precisa reconhecer que a gente está lidando com um campo de forças da qual não há neutralidade nenhuma. As tecnologias digitais em rede, especialmente a IA generativa, opera hoje dentro de um cenário marcado pelo capitalismo algorítmico, como nos alerta o Sérgio Amadeu. Esses sistemas são construídos a partir de grandes bases de dados que carregam, que reproduzem, que atualizam desigualdades históricas. A gente inclui aqui o racismo estrutural, a colonialidade, o apagamento de culturas. Então, quando a gente fala de IA na educação, a gente não está discutindo o uso de ferramenta, né? A gente está discutindo sentido. Quem tem o direito de narrar, o que pode ser reconhecido como conhecimento, quais são as vozes escutadas, quais são as vozes silenciadas. E no contexto amazônico, especificamente na educação de jovens e adultos em Belém, essas tensões se intensificam, porque a gente está falando de sujeitos de trajetórias escolares interrompidas de alguma forma, por meio das desigualdades sociais, econômicas, raciais e territoriais. A gente está falando de escolas que, em muitos casos, ainda operam numa lógica normativa, prescritiva, centrada na visibilidade individual,
na linearidade curricular, né? Isso é muito problemático. E o que a gente percebe ao longo da pesquisa é a gente viu o fechamento de turmas, né, a diminuição do número de matrículas por questão após a mudança da gestão municipal, por puros critérios burocráticos que ignoraram os tempos próprios de vida desses indivíduos. E essa interrupção não foi apenas uma questão administrativa, mas ela desfaz vínculos, ela silencia processo formativo que estava em curso, ela revela a constante exposição da EJA ao risco de um apagamento, que está se tornando, ou já é, poderia dizer, histórico nesse país, né? Então, se a inteligência artificial não servir para visibilizar essas histórias, esses afetos, os saberes, a gente precisa de políticas que garantam a continuidade da palavra e, sobretudo, a continuidade desses indivíduos, desses sujeitos. Não é, Letícia? Justamente, a gente poderia, até sem exagero, mas guardada as devidas proporções, né, falar naquilo que a Hannah Arendt chama de massacre administrativo, quando servidores públicos, no exercício da função, cumprindo as suas ordens, né, sendo bons servidores públicos, cumprindo ordens superiores, estão operando um massacre no sentido de privar os sujeitos desse direito. Não apenas o direito à escolarização, que está assegurado pela legislação, mas o direito a conexões como essa, a partilhas, né, como essas que a gente presenciou e vivenciou, né? Então, por exemplo, a sala onde aconteceu essas ações, essa sala que a gente está vendo na imagem, ela não tem mais vida dentro da escola, né? Esse professor perdeu carga horária. Esse caso específico é um exemplo de alguém que lutou muito para estar com uma carga horária menor do que a que tinha, ou seja, o problema não era a falta de professor, ele segue com uma carga horária inferior à que ele tinha no tempo do projeto, ou seja, não tinha alunos sem aula pelo fato dele estar executando o projeto da tecnologia dentro da escola, mas com a desculpa de que estava faltando professor em sala de aula, o projeto acabou, a sala agora já vai ser requerida para ter outro destino, com certeza não no turno da noite, que o turno da noite não tem essa quantidade de alunos, mas tem sujeitos, né, que não quantitativamente, mas certamente qualitativamente expressam uma parcela significativa da exclusão, né, do processo de escolarização. E quando você opera massacres administrativos como esses, por exemplo, da nucleação, você diz a partir de um gabinete, né, que X escolas não tem um quantitativo de alunos que justifique a existência do turno, então você nucleia, coloca todos em uma única escola, mas na prática esses alunos nem pedem transferência, porque se está difícil para eles frequentar aquela escola que eles escolheram, vai ser muito mais difícil eles irem para outro bairro ou andarem vários quarteirões para irem a outra escola. Então, a gente consegue enxergar essas características do massacre administrativo nesse sentido de que você tem uma justificativa perante a sociedade, perante os órgãos da justiça para dizer eu não fechei, né, eu não privei esses alunos da escolarização, mas na prática você privou, né? Na prática, momentos como esse, momentos de troca, de partilha, de conexão, né, e que às vezes é o que mantém aquele sujeito ainda frequentando a escola, né? Momentos como esses são sequestrados, são retirados, né? E a gente perde aquele profissional que estava ali conseguindo ter tempo de dedicação à escola, né? Porque o professor licenciado, ele é muito comum ter várias escolas, 5, 6 escolas, né? Então ele não consegue tempo, ele não consegue aquele insumo necessário para a conexão com o aluno e com a própria escola, que é o tempo, né? Ele chega no horário da aula, tem 45 minutos de aula, e aí, depois de 45 minutos de aula, ele tem que sair, atravessar a cidade para ir para outra escola. Então, a gente percebe que esse tipo de condição para que conexões como essa, né, que estão registradas aqui, aconteçam, né, se você não tem as condições necessárias, né, para esse tipo de conexão, para esse tipo de ação, esse tipo de trabalho, você está privando, né, privando os alunos, privando o coletivo, privando, ainda mais se a gente pensar nessas narrativas
como momentos de conexão, de construção de uma experiência em comum, né? Como momentos assim que vão resgatar, remontar, né? Aquela vivência em comum, aquela cultura em comum que foi esfacelada pela industrialização, pela rotina de trabalho, pela luz elétrica, pela televisão, pelas telas. Então, esses momentos de partilha ficaram extremamente prejudicados com ações que estão vendo essencialmente números, né? Estão vendo essencialmente os corpos apenas como matrículas, e aí já não impacta o IDEB, né? O turno da noite não tem um quantitativo significativo de matrículas, não está dentro daquela ênfase na educação básica, né, naquela faixa etária de 7 a 14 anos. Então, é muito, muito, muito comum que essas operações, né, administrativas prejudiquem justamente quem mais precisaria delas, como o caso desses sujeitos que nós estamos vendo aí na imagem. E isso, né, enquanto professores, nós professores de educação básica, é extremamente problemático e entristece bastante. Enquanto pesquisadores, a gente vai buscando formas de apresentar, de expor, de debater, discutir, levar ao debate para que de alguma forma seja pensado no coletivo uma forma de atuação, de resistência, né? Eu agradeço muito, muito, muito pela escuta, novamente pela partilha. Acho que a gente fica à disposição, o professor Divino Mateus, que está mediando esse encontro. Eu queria convidar todo mundo que está assistindo e participando, interagindo com a gente, a interagir também com o blog, né, o imaginemuseu.blogspot.com, e lá no Instagram, a mesma coisa. O blog já está atualizado com as produções, as recriações desse ano. Então, tem muito mais imagens do que tinha até algumas semanas atrás. O Instagram ainda não está, mas a gente vai fazer isso. Colegas, a palavra de vocês, professor Leonardo, professor Letícia, ainda querem falar? Mais uma vez, um prazer enorme estar com vocês. Você quer falar, Letícia? Pode iniciar. Não, eu só quero chamar a atenção para algumas coisas que eu acho interessante, o que o Yuri, trabalho belíssimo do Yuri, que em breve já vai estar disponível aí lá na plataforma do PEPEB. Eu nem sei se tem prazo, né, Yuri, para eles disponibilizarem a dissertação completa, mas ele já entregou. E tem muito mais questões que estão aí postas, tanto do ponto de vista metodológico, né, que eu acho que foi importante, quanto do ponto de vista de pensar possibilidades, desafios, as questões que estão postas em relação ao uso de ar, ao uso de dados e outras questões. Mas uma coisa que eu fico pensando, Yuri, é alguns desafios, né, que inclusive a Letícia colocou. A dificuldade hoje do professor conseguir fazer alguns projetos, trabalhando um pouco com essa análise teórica e com as questões práticas da escola, pelo tempo. A escola demanda esse tempo, e a carga horária do professor, ela é muito... aí envolve essa coisa da precarização, do ritmo da escola e do currículo. E mesmo assim, os professores fazem muitas coisas muito interessantes, como o próprio projeto Matita, na qual o Yuri potencializou, fez parceria, trazendo a IA e essa geração de imagens. Outra questão que eu fico pensando, eu vou colocar 3 questões só, que eu fico pensando, que é o tanto que a EJA, mesmo com o país que tem aí lutado pelo direito à educação, e hoje aí a EJA aí, a educação de jovens e adultos e idosos, né, que eu acho que é interessante, inclusive uma das provas que caiu aí, a prova do Enem dos professores, caiu idatismo, né? Essa coisa que está posta.
como que a gente tem ainda esse quase que um preconceito, eu ia chamar de racismo geracional, mas eu nem sei se tem essa palavra, mas caiu em datismo, né, numa das redações. Mas eu fico pensando, essa é a segunda questão, o tanto que a EJA, existe uma necessidade intrínseca entre os trabalhadores da EJA, dos trabalhadores para formação, para estar junto, para pensar a sua vida, né, fazendo referência, inclusive, ao livro do Miguel Arroyo, chama Passageiros da Noite, que eu acho que é uma discussão belíssima e, ao mesmo tempo, dura para entender, né, quem são esses adultos que foram relegados a não ter essa educação, a não ter essa formação. Inclusive os trabalhadores que estão na COP, né? E muitas prefeituras, o Estado, acabam mudando a legislação e não tem uma devida importância cotidiana para esses formadores, até para os próprios professores que estão na EJA, porque é necessário uma metodologia própria, uma forma própria de trabalhar. E o Yuri traz belíssimamente nessa ideia do sensível, né? Tem o Rancière e outros autores que eu acho que essa sensibilidade é importante. E a terceira coisa que eu acho que é legal colocar, eu fiquei lendo até um trabalho ontem que é Carta de Recomendação para o Uso da Tecnologia da Inteligência Artificial na Educação. É um material do IF, do Instituto Federal, mas eu fiquei pensando uma coisa. A problemática da inteligência artificial traz várias questões, tanto do ponto de vista do capitalismo algoritmo, da colonialidade de dados, a concentração das big techs e outras questões em relação à autoria, de onde vêm esses dados. Mas, ao mesmo tempo, me parece que quando isso vai para a educação, volta-se o peso de novo para os professores, como se o professor conseguiria resolver todos os problemas, inclusive pensar ética, pensar uso, pensar outras questões que estão postas para a inteligência artificial. E eu não sei se o caminho é por aí, porque a inteligência artificial, ela gera novos desafios. A gente vai precisar de equipes multidisciplinares, interdisciplinares, pensar essa caixa preta da IA. E eu sinto que a gente começa de novo colocando mais uma vez um fardo nas costas dos professores. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado. E eu acho que a gente precisava de tempo. E aí, né, já voltando para a nossa sardinha, para fazer um trabalho da qual o Yuri fez, necessitou de tempo, de estudo, e aí entra essa coisa de ter tempo para ter essa formação continuada, com mestrado e doutorado, que nem sempre todo mundo tem. Mas são muitas questões, né? E só parabenizo aí pelo evento, né? Eu acho que esses eventos são importantes para a gente parar, para gravar, para pensar, mas os desafios complexificam. E eu acho que o trabalho que o Yuri fez, eu orientei, a Letícia ajudou. Eu acho que tem muita pano para manga, né, Yuri, para publicações, para trazer esses elementos, mas eu acho que os desafios aumentam, né? Os desafios só vêm aumentando em relação a isso. A fala do Léo me lembrou um pouco, né? A gente não está saindo do tema, é dentro do tema. Nessa questão da sobrecarga ao professor, do fardo acabar virando um fardo individual para o professor, algo semelhante ao que acontece com a inclusão. Né? Às vezes, diante do desafio da inclusão, é comum requerer a formação prévia que vai dar conta daquilo.
quando talvez, nesse caso da IA, isso remonta, né? Talvez a gente precise de uma abertura para o inesperado, uma abertura para a nossa total falta de controle, né? Inclusive, assim, nessa questão geracional, isso na EJA é muito evidenciado, né? Aquele sujeito, como produtor de cultura, ele está ali há décadas antes de você, né? Ele tem vivências, tem experiências que vão muito além, né? Então, vai requerer, para a gente não jogar esse fardo novamente na costa do professor, como muito bem lembrou o professor Léo, a gente ter essa abertura, né, para total falta de domínio, de controle, né, e a gente vai estar se deparando com situações cada vez mais imprevisíveis, né, diante dessa realidade, né, que se apresenta. Então, a formação talvez seja muito mais algo como pausar esse tempo do desempenho, esse tempo quantitativo, né, pausar essa corrida, essa correria e conseguir justamente fazer o que, como você bem colocou, como você bem lembrou, o Yuri fez, parar, pensar, ter tempo, olhar, escutar, né, talvez muito mais do que uma formação prévia que dê conta daquilo. Mas eu tinha levantado a mão porque eu esqueci um detalhe importante que a gente não mencionou. Como finalização do Café com uma Tinta, a escola e o professor que estava lotado naquele momento na escola, né, que agora não está mais e isso não ocorreu mais, levou os alunos para o Cortejo Visagento daqui de Belém. Cortejo Visagento é uma ação, né, municipal, uma ação da prefeitura. No dia do Saci, no dia do Halloween, esse debate estava à tona até alguns dias atrás, né, do que é apropriação cultural, do que não é, mas o que importa é que existe um movimento potente dentro da cidade de Belém, de ter instituído municipalmente o Dia da Matinta, e o Cortejo Visagento é um movimento potente no corpo da cidade, pensando agora a cidade como um corpo, né? Esse corpo se movimenta, esse corpo pulsa. E uma das pulsões de vida desse corpo é o Cortejo Visagento, que acontece dentro de um cemitério público. E no dia seguinte ao Café com a Matinta, o professor da informática levou os alunos, botou eles no ônibus escolar. Eu estava lá quando eles fizeram a coleta da gasolina e o lanche e tudo, e fizeram acontecer. Levaram aqueles mesmos alunos da EJAI que participaram. Acho que a Letícia travou aqui para mim. Travou. Mas ela volta. E foi isso. Eles arrumaram um ônibus, pegaram os alunos e levaram para esse evento que está se tornando tradicional em Belém, que junta uma multidão de pessoas, muitas delas fantasiadas, digamos assim, com esses personagens, né, da mitologia, principalmente da Amazônia, e contam suas histórias, contam suas narrativas. Houve a divulgação do Imagine no dia, então os professores que foram e os alunos levaram os QR Codes que a gente construiu, que levava para o link do Imagine, então estavam divulgando lá e a gente viu e ouviu relatos depois de outros professores trabalhando esse material em outros projetos, né, na sala de aula, com alunos de outros níveis, né, da educação básica. E isso tudo foi um movimento muito interessante, muito bonito. A Letícia conclui o pensamento dela quando ela voltar. Então, novamente, acho que o professor Matheus está por aí. Tem muitos detalhes, tem muitas nuances dessa discussão. Professor Yuri, que relato fantástico esse do projeto que vocês Parabéns. Conseguiram pôr em prática. É realmente impressionante o que os professores, pesquisadores são capazes de fazer quando levam a sério o seu trabalho, quando têm interesse em construir essas práticas que são, de fato, transformadoras, tanto para os professores que estão pesquisando nesse campo, quanto para aqueles estudantes que estão tendo acesso a esse tipo de trabalho, que ainda não é comum nas escolas, infelizmente. Eu fiz várias anotações, professor, durante a sua fala,
e eu gostaria de poder ficar ouvindo por horas todos os detalhes a respeito, porque eu acho de uma importância imensa nós levarmos em consideração esse conhecimento tido como folclórico e que é a base da cultura popular. Aqui na nossa região, em Minas Gerais, a figura da Matinta não dialoga conosco, né? Ela é um ícone amazônico, mas nós temos aqui, por exemplo, o Saci Pererê, que é uma figura importantíssima na nossa cultura. Uma das questões que me parecem importantes de levantar, a princípio, o professor Leonardo tinha falado sobre o pouco tempo que nós professores temos para executar tudo isso. Há ainda um problema tremendo, que é o seguinte: a inteligência artificial generativa é uma novidade ainda, e só agora o seu uso começa a tornar-se popular, começa a tornar-se acessível. É esperado do professor que ele seja um especialista no assunto, embora trate-se de um assunto no qual ainda não existam especialistas, porque está acontecendo nesse momento. Qualquer pessoa que se disser especialista em inteligência artificial e educação pode se desconfiar, porque isso está acontecendo agora. Então, o professor, muitas vezes, é a figura que vai ter a coragem e vai tomar essa vanguarda, que vai pensar, como dito pelo professor Leonardo, a ética desses usos, quais são as possibilidades, quais são os limites. E eu acho muito interessante como o trabalho que vocês fizeram dialoga com esses valores que nós temos da escola. Uma das grandes preocupações dentro das escolas no geral é os alunos utilizando a inteligência artificial para trapacear nas suas produções. Trazer a inteligência artificial para dentro da escola, para ser utilizada pelos alunos, para dar a eles, dar voz não, porque ninguém dá voz a ninguém, nós temos voz, mas para auxiliá-los nesse processo de construção de autoria, de abrir mais um espaço para que eles possam ter orgulho das suas próprias produções. Olha, isso é fantástico, é um trabalho muito, muito interessante e que eu acredito que pode inspirar muitos outros professores. Uma das questões que me pegou sobre isso qual é a carga horária total desse trabalho, assim, desde a primeira etapa, com a preparação dos alunos, principalmente quando nós falamos sobre educação de jovens adultos e idosos, né? Abrindo uma parte especial para os adultos e idosos que muitas vezes não estão tão habituados com as novas tecnologias. Muitas vezes têm uma dificuldade maior em utilizar esses novos recursos tecnológicos. Então, eu imagino que deve ter sido feito um preparo antes, devem ter havido diálogos, demonstrações, e eu gostaria de saber ao todo, porque quando a gente está fazendo a demonstração parece que é tempo corrido, né? Uma aula atrás da outra, faz tudo em um dia, em uma semana. Quanto tempo durou todo esse processo? E eu vou fazer já a minha segunda pergunta, que aí vocês se organizam para responder. E aí, professora Letícia, você pode também fazer a sua conclusão, já que foi interrompida. A segunda coisa, que é mais uma provocação que eu acho interessante nós pensarmos, é o seguinte: um prompt para a inteligência artificial, ele funciona com a lógica da programação. A mesma lógica utilizada nas linguagens de programação. Você precisa fazer uma descrição clara, técnica, o mais exata possível, para que a máquina seja capaz de cumprir esses comandos, né? É a lógica utilizada nas linguagens de programação. Já os textos que foram construídos, as narrativas, elas vêm de uma tradição oral, que muitas vezes está desapegada desse rigor técnico da linguagem. Então, nós podemos
a princípio parecem dois mundos, duas realidades discursivas infinitamente distantes. Essa realidade da tradição oral, da cultura falada, da história do eu vi, ou meu tio viu, alguém viu e me contou, mas eu sei que é verdade, meu tio jamais mentiria para mim. É essa realidade da tradição oral e, do outro lado, a realidade dessa lógica de programação, de uma linguagem exata, técnica, que precisa ser bem detalhada. Como foi o processo de transformação desses relatos oriundos da cultura popular, da tradição oral, nos prompts para a recriação, né, das imagens em inteligência artificial? São as duas principais questões que eu trago para o debate. Deixa eu só colocar uma coisa, Renilde, que dialoga com Belo Horizonte, se a gente for olhar, que aí a gente pode pensar o Capeta do Vilarinho, a Loura do Bonfim, que eu acho que dialoga com esse processo aí. Vamos lá. É porque Matheus. Então, sobre a carga horária, acho que, se você me permite, a gente tem tempo, eu não vou usar, obviamente, todo o nosso tempo, mas só contextualizar, e aí me permitam... Cadê a janela? Isso, essa daqui. Me permitam apresentar novamente só essa imagem. Nós estávamos num período de eleições municipais, né? Ano passado, em todo o Brasil. E uma grande provocação que o professor Leonardo me fez para essa construção foi: professor, me ajude se o senhor conseguir lembrar o termo correto. Da gente sair da caixa, da gente fazer assim, olha, vamos tentar fazer uma provocação que esteja ligado a isso que a gente está construindo, de recriar, de produzir de novo. E, em resumo, uma ideia que a gente teve foi, como estava em época de eleições municipais no Brasil, e a cidade, imagino que aconteça isso em todo o Brasil, elas ficam, onde tiver um prédio, um muro abandonado, ela fica cheio daqueles cartazes com a foto dos políticos, né? E uma provocação que a gente fez foi: construiu essa imagem com inteligência artificial, seria a foto da Matinta Pereira, e colocou na parede. Aí está faltando um pequeno detalhe, porque tinha um pequeno QR Code no cartaz, em A4, e eu saí colando esse cartaz em várias paredes, em cima da foto dos políticos, e o QR Code levava para cá, que é as campanhas, a proposta política da Matinta, caso ela seja eleita prefeita de Belém. E a ideia era vote sem, né, vote sem medo. Então, a preservação do meio ambiente, dos saberes tradicionais, enfim, eu convido vocês a darem uma olhadinha depois aqui. E isso a gente levou para a sala de aula para apresentar a nossa proposta com os alunos, né? Então, acho que no Instagram vai dar para acompanhar melhor essa construção. É importante a gente destacar, Matheus, que a gente está falando de um grupo de alunos em níveis diferentes de aprendizagem, muitos deles ainda em processo de alfabetização, né? Acho que depois a Letícia pode explicar melhor a organização das etapas, né? E alguns não estavam nesse início de processo de construção da sua alfabetização, então não tem um contato à tecnologia, ao computador, às vezes nem mesmo ao celular, por falta de habilidade no manuseio da tecnologia. Então a gente estava lidando com um grupo que sabia usar e o outro grupo que não fazia ideia do que a gente estava falando, que só ouvia falar de inteligência artificial no jornal, ou por alguém que estava comentando, às vezes por um neto, um filho, né? Então a gente teve que usar diversos meios e uma linguagem muito acessível para apresentar para eles o que é essa tecnologia e como ela funciona. Fiz até algumas analogias sobre o texto do WhatsApp, aquele autocompletar, né? Então, assim,
considerando que o Café com a Matinta acontece sempre no dia do folclore, no dia do Halloween para os americanos e para a gente no dia do Saci, a gente iniciou o trabalho no início de outubro e foi até o final de outubro, porque a intenção durante a pesquisa era, como a gente estava trabalhando com uma metodologia que trabalha a pesquisa no cotidiano, avançar para 2025 com vários outros atos de currículo, né? Mais um conceito, mais uma ideia do professor Roberto Sidney Macedo, e o que foi interrompido em razão do fechamento de turmas, da não renovação de matrícula de muitos alunos. A gente aproveitou o projeto da escola para apresentar aos alunos o que é a tecnologia e começar esse exercício de recriação a partir das suas narrativas, com a intenção, em 2025, de voltar àquele projeto de discutir a cidade, o direito à cidade, também com recriações. Então, assim, este ato de currículo todo, na prática, tem um período de um mês, mais ou menos, né, com visitas quase que diárias à escola. E aí a gente usou, eu acho que eu já emendo com a segunda questão, e aí os colegas vão contribuir, a seguinte estratégia. Eu volto para a noção subsunsora de anonimato proposital. Como eles tinham muita dificuldade, por várias questões, de falar, de se expressar individualmente, o próprio projeto Café com a Matinta surge daí, porque quando eles pediam para os alunos falarem, participarem, os alunos não se expressavam. Isso por um contexto histórico de desigualdade, né? De falta de acesso, enfim. E os professores da escola entenderam que se eles pedissem para os alunos contarem suas histórias, e nesse caso histórias visagentas, aí sim eles falavam. E falavam com muito mais tranquilidade, com muito mais propriedade. Então o que a gente fez foi, organizou com eles esses momentos coletivos, de discussão, de apresentação do que é a IA, e trouxe ele para os momentos individuais em que eles contavam suas narrativas. Aí a gente gravou as narrativas em áudio, em vídeo, fotografou. A maioria dessas produções foram feitas em tempo real com eles, então não tinha como a gente pegar a descrição da narrativa, pegar a narrativa, levar para casa e pensar um prompt. A gente tinha que pegar, escrever rapidinho o texto, né, a história que eles estavam contando, e a estratégia que a gente usou foi: em que momento dessa história que você está contando, pensa nela como uma fotografia, tira uma foto dela, que momento você gostaria de destacar? Eu queria destacar o momento em que o pretinho da ilha está correndo atrás do pessoal. E aí a gente pegava a história toda, a narrativa toda, pedia para a IA gerar a imagem, mas com foco nesse momento. Então a gente não criou aquele prompt estruturadinho, como o ChatGPT, como o Gemini gosta, com aquela estrutura de um bom prompt. A gente pegou a narrativa, literalmente, e cria uma imagem com foco nesse momento. Né? E aí a imagem era gerada, o estudante ia reformulando, reconstruindo, tira isso, coloca aquilo. Não tinha essa casa, não tinha uma lua, não tinha. E esse processo foi acontecendo. Então a gente tem para cada uma essas imagens que estão no Imagine, são a que eles aprovaram, são a que eles disseram, foi assim, é essa daí, foi desse jeito. Letícia quer acrescentar? Opa, desculpa. Não estou te ouvindo. Isso é interessantíssimo, professor, até porque isso coloca as imagens como fruto de um processo de lapidação, né? Digamos que uma pessoa que tem uma maior expertise no uso da inteligência artificial escreverá ali um prompt exatamente com o que quer e terá um resultado exatamente como deseja. Agora, o que eles fizeram não, né? Foi um projeto de reescrita, né? Foram reconstruídos, foram lapidando, e isso torna ainda mais interessante, até para a noção de autoria, não é mesmo?
né? Quanto mais de você está ali dentro, mais você se sente autor, né? Mais orgulho você tem da obra, do produto final. E o impacto que isso gerou nos colegas que estavam participando, porque a gente fala de momento individual de contação da narrativa, mas não estava eu e mais o estudante. Estávamos um grupo um pouco menor, porque o grupo menor era o que funcionava para aquela metodologia, né? Mas em vários momentos, a Letícia vai lembrar bem disso, eles contavam a sua narrativa e os colegas iam intervindo, não é? Então, a história era minha, aconteceu comigo, mas o outro colega, ou a colega, dizia assim, mas eu ria muito, assim, da forma, da expressão, mas ia participando, ia dizendo, ia contando, trazendo a sua própria história para aquele momento, sabe? E essa perspectiva de interação das linguagens deles, e ver as imagens, esse é um outro ponto, Matheus. No momento do evento, me perdoe se eu estiver antecipando alguma coisa que talvez você venha perguntar depois. No momento do evento, no dia da culminância, no dia do Café com a Matinta, eles contam suas histórias novamente. Essas histórias da mesma forma, óbvio que vão mudando vírgulas e pontos. E uma grande novidade foi, enquanto eles contavam as histórias, tinha o projetor atrás mostrando a imagem que foi gerada, e na frente deles, lá no painel, tinha a imagem que a gente imprimiu, um papel fotográfico lindo, assim, bem bacana, exposto para quem estava assistindo. Então eles contavam a sua história, as pessoas conseguiam pensar, imaginar a sua história também a partir da imagem, e depois eles iam voluntariamente lá para frente, ficavam perto da impressão e contavam de novo para quem passasse. Isso foi muito incrível, isso foi genial, porque isso muda a forma como o estudante da EJAI se vê, né? E não nesse momento com a intenção, mas óbvio que seria muito interessante de discutir o impacto dessa tecnologia nessa forma de uso, né? Para a gente muito transgressora até, eu diria. Sim, sim. Quando nós consideramos quais são os objetivos das Big Techs ao difundir o uso desse tipo de recurso, esse tipo de projeto é totalmente transgressor. Ele está indo na contramão do que essa nova fase do capitalismo quer, né? Que é a colonização do pensamento. Utilizar a arma contra o próprio agressor. E isso é fantástico. Essa intervenção que vocês fizeram com o Santinho da Matinta, cara, que coisa genial. Assim que terminou, eu quero entrar no blog para ver todo o conteúdo, que eu estou interessadíssimo. É, de fato, um trabalho muito inspirador e eu tenho certeza que todos que estão tendo a oportunidade de ver e ouvir agora vão sair desse momento enriquecidos com essa experiência. Letícia, você estava falando sobre como o professor levou a turma até o cemitério no evento, né, do cortejo Visagento. Exatamente. Eu lembro que quando o Yuri começou o trabalho lá, o computador dele deu um problema. Lembra disso, amigo? Aí eles disseram, olha, isso é coisa da Matinta. Você pediu licença, pediu permissão para falar da Matinta? Meu computador deu tela azul. O computador dele deu tela azul, ele já estava ligando pro fabricante. Eu acho que foi coisa da Matinta também, a conexão ter caído aqui aquela hora. Eu acho que o Yuri completou o raciocínio, a ideia de que a exposição no digital se prolongou para o cortejo Visagento, porque eles levaram os QR Codes, né? Mas é interessante também a escola, como espaço de produção de conhecimento, de produção de currículo, levando seus sujeitos para uma ação disruptiva dentro da cidade. Porque enquanto se discute o que é, o que não é daqui, o que veio de fora, o cortejo Visagento está lá acontecendo dentro do cemitério, né, na noite, que aqui é o Dia Municipal da Matinta, isso está na legislação, está no nosso calendário, né? E a escola indo do Bengui para o cemitério,
né, levar os seus sujeitos dentro daquela perspectiva. Então, isso é muito interessante, a escola indo para muito além dos muros, né? E eu ia lembrar, a gente está falando aqui das narrativas, né, o equivalente aí em Minas, mas isso evocou também as narrativas urbanas. Um dos sujeitos trouxe uma narrativa que envolve o sobrenatural, mas envolve ali final dos anos 70, início dos anos 80, quando esse bairro onde está a escola, o bairro do Bengui, ele era considerado um dos bairros mais perigosos da cidade. Era um bairro onde acontecia crimes, né? E ele conta uma história que era ele criança, com menos de 10 anos de idade, e foi olhar a cena de um crime. Aí ele até explica, ele fala, hoje em dia não pode mais, o corpo está lá, a gente não pode mais mexer. Mas nesse dia eu fui, porque nesse tempo podia, eu era criança, eu fui lá, eu vi o cadáver, eu mexi no cadáver. Então ele falou com uma pessoa e depois, quando viu o cadáver, ele viu que aquela pessoa que ele falou era a pessoa que já tinha morrido. Então é uma história do sobrenatural envolvendo uma realidade urbana, da periferia urbana de uma grande cidade, num contexto assim em que aquilo é a realidade da criança, né? Ele trouxe essa narrativa da infância dele, então assim, a gente vê o projeto indo para muito além do bairro, indo para muito além da própria cidade, indo para muito além daquela temporalidade. Então a gente não, as narrativas não evocam só um tempo mítico da infância no interior, em outra localidade, né, na floresta, elas evocam também um tempo de um passado próximo ali mesmo, da própria cidade, né? E eu lembro que quando o Yuri fez um mapeamento de onde vinham as narrativas, aquilo se ampliou muito, porque tinha a narrativa dali, do próprio Bengui, de um quarteirão perto da escola, né, mas tinha as narrativas de outros lugares, e eles se deslocaram durante o projeto, eles saíram de lá. A história do Cortejo Misagento também é interessante, né? Eles saem da escola, saem do bairro para se integrar a uma ação cultural da cidade, né? E assim, a gente até falou disso, tem muita escola que é mais perto do cemitério, onde acontece o cortejo Misagento, mas nem sempre a escola está aberta para acolher as manifestações da cidade. A escola pode estar ali ao lado do cemitério e não ter conexão nenhuma com aquele debate, não trazer aquilo para a sua vida, né, para o seu currículo. E aquela escola do Bengui levou seus alunos até ali, né, trazendo justamente trazendo levando a escola para dentro da cidade, né, movimentando a escola dentro da cidade. Então é algo que de fato vai muito além da escolarização. Agora eu acho que eu já posso encerrar meus questionamentos, até pelo nosso tempo, mas tem mais uma coisa que me coloca com a pulga atrás da orelha em relação à recepção da comunidade a esse trabalho. Nós estamos vivendo um tempo de expansão de um fundamentalismo religioso que ataca dia sim e outro também essas nossas raízes culturais, essas nossas histórias, principalmente essas que flertam com o sobrenatural ou que estão lastreadas em seres míticos muito antigos, muito antes do que a gente convencionou chamar de civilização moderna, né? Como foi a recepção desse trabalho, não para vocês que estão participando, mas para os outros, para os observadores. Porque trabalhar com essas figuras, inclusive que são figuras usadas para causar medo em crianças, muitas vezes, causa um sentimento de repulsa até em adultos. Sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo agora, em que há um fundamentalismo, um ataque a tudo que sai dessa nova hegemonia neoprotestante que está se formando. Como que foi para vocês terem de lidar com isso, se é que tiveram que lidar com isso? Tivemos que lidar. Eu gostaria de agradecer você trazer à tona, né, essa temática, porque a escola ela vem sendo interditada por esse fundamentalismo neopentecostal, porque o que os temas que são sequestrados são temas da cultura popular. Então não é que a escola não pode falar de Exu, a escola não pode falar de festa junina. Aqui, no nosso caso, em Belém, né, nesse mesmo período do Cortejo Misagento, a gente tem o Círio de Nazaré,
a maior manifestação religiosa popular nas ruas, né, de uma cidade do Brasil. E o neopentecostalismo, esse fundamentalismo neopentecostal interdita o debate sobre o sírio como uma manifestação sociocultural. Então, a escola ela é profundamente atravessada, ela é profundamente interditada, né, nessas interdições da pauta, e talvez o que seja mais cruel disso tudo é que não é uma interdição, digamos, que se mostre. Ela é velada, ela sabota. Então, infelizmente, né, quando a religião se expande, ela se expande conquistando corpos e tirando esses corpos das manifestações culturais. Então, não é algo, assim, não tem uma igreja que chegue na escola e diga vamos conversar sobre a presença desse tema no currículo. Não, a escola vai continuar tentando trabalhar, né, as suas temáticas, o seu currículo, mas aqueles corpos não vão estar presentes justamente porque eles já estão capturados, né, já estão sendo utilizados nessa estratégia de sabotagem. E sobre isso, o professor nos trouxe esse relato de que ele só conseguiu trabalhar essa temática, essa abordagem só surgiu no turno da noite justamente porque são adultos. Tentaram fazer em outros turnos, exatamente. Em outros turnos, os pais, né, e justamente por eles serem menores de idade, isso era muito mais forte, né, os pais iam lá e interditavam essa abordagem. E o fato de ser no turno da noite, ele falava, os alunos da tarde também, eles eram capturados, eles gostavam daquilo, mas quando chegava na hora do pai se ficar sabendo, do pai autorizar, eles não tinham força para se confrontar com o pai, para se confrontar com o pastor. Mas à noite, como eram mais velhos, né, mesmo os que eram da igreja, eles eram capturados como uma memória e acabavam indo. Tanto que a gente não percebeu essa sabotagem na noite, né, no Café com a Matinta. A escola estava presente, a comunidade estava presente, mas como eles alertaram, porque era o turno da noite. Se fossem os adolescentes da tarde ou as crianças da manhã, certamente essa sabotagem ficaria muito mais evidente, infelizmente. Nossa, que coisa triste, né? Triste, né? Tristíssimo. Então, muito obrigada a participação de vocês. Muito obrigada pelo divino aqui, né? Que divino, hein? Que debate, hein? Vocês adoraram, não adoraram? Enriqueceu demais a fala de vocês, que já estava e já está super rica. Eu também estou igual o divino, vou visitar tudo, quero saber de tudo, vamos ficar em contato. Quem sabe um outro momento a gente faz uma live, coloca o divino também para mediar e fazemos uma live de novo em outro horário, porque é necessário, né? É muito necessário, né? Que a gente socialize essas experiências tão ricas. Parabéns, Yuri, pelo seu mestrado, parabéns, professor Leonardo, pela orientação, parabéns, Letícia, que eu sei que você tem lá o pé firme na sala de aula, né? Da educação básica, com todos esses estudos. Você é uma privilegiada, você pôde estudar para ficar no chão da sala de aula. E muitos dos nossos colegas não podem isso, né? O que é essa verdade? Estou concordando. É um privilégio mesmo. Muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada por aceitarem o convite, tá? Fantástico, parabéns para vocês. Nossa, fantástico. Pena que nós estamos aí presencialmente comendo pão de queijo. Pois é, eu falei lá do pão de queijo. Na próxima nós vamos. Por favor, ok? Eu adoro Belém. Eu estou aqui hoje com um professor da Universidade Federal do Pará fazendo pós-doc comigo. Ele não está aqui hoje, mas ele vai estar aqui amanhã. Ele é da Universidade Federal do Pará. Beijão para vocês, muito obrigada. Beijos.